Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. A semana foi perfeita, menos para quem vive em Almada e gosta de beber água da torneira à noite, para quem está ou tem filhos a caminho do ensino superior, e também não terá sido a melhor para quem tem tanques em Montes Alentejanos. Foi também o Estado da Nação, que fez questão de se mostrar nos dias que o antecederam a esse debate, parafraseando a sabedoria popular. É o país que temos. Os deputados José Luís Carneiro e André Ventura bem podem rivalizar na irresponsabilidade. Foi uma palavra de leviandade num festival de música. É um governo em decomposição acelerada. Quando as oposições se conseguem desprender dos seus umbigos políticos, está a cavar aquilo que é inevitável, que é a vossa derrota social e política. E talvez o Sr. Primeiro-Ministro deva mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu governo. Ora, eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador, tenho comigo o coordenador de política da rádio, o Miguel Viterbo Dias, e os jornalistas da secção de política, o Miguel Pereira Santos e a Rita Tavares. Vai começar a Vichy Soase. Ora bem, vamos começar por uma sopa de cozido à portuguesa, porque... Sopa do cozido, é assim que se diz. É do cozido. Muito bem. Tivemos um mês todo a ouvir o Portugal. Vai jogar o Portugal. Não era Portugal, era o Portugal. Eu gosto desse artigo. Então, Miguel, queres começar tu? Pela sopa de cozido. Do cozido. Pois, então é o país que temos, não é? É para falar do país que temos, é isso, Rui? Então vá, Miguel Pereira. São muitos Miguéis, Miguel Viterbo Dias. Enfim, Luís Montenegro acho que perdeu ontem uma boa oportunidade para tentar... Ele até costuma utilizar essa estratégia, que é quando há um problema, resolve logo isso nas intervenções de abertura para tentar secar as críticas que vai ouvir da oposição. Ontem o problema devia ser tão grave que ele fez a estratégia oposta, que foi nem sequer falar da questão dos exames nos 30 minutos iniciais que teve para abrir o debate do Estado da Nação e andar a tentar fugir às respostas sobre o problema dos exames. A mim saltou-me à vista apenas a resposta ao livro, em que ao fim de 1h30, por exemplo, é que disse que não havia nenhum caos. Até lá foi tentando amparar os golpes perante as questões da oposição, que também podia ter carregado um bocadinho mais na matéria, apesar de todos terem falado, acabaram por também querer falar de outros assuntos e por isso não insistiram assim tanto na matéria dos exames. O debate acabou depois por ficar marcado mais para o fim, com a questão do PS ter dado um passo em frente, parece que foi cozinhando, enlumbrando o ministro Fernando Alexandre, e ao fim de 4h30 Eurico Brilhante Dias decidiu-se pedir a demissão do ministro, e só aí também é que conseguiram tirar o PSD da toca para defender Fernando Alexandre, porque durante toda a tarde só João Almeida do CDS, afinal o parceiro serve para alguma coisa na coligação, é que teve a coragem de defender Fernando Alexandre de viva voz. Alexandre Poço depois também lá, alguém lhe deve ter dito que se calhar ficava-lhe bem fazê-lo ao fim de 4h30 ou 5 de debate. Mas foi um primeiro-ministro e um governo que apareceu num Estado da Nação, enfim, se calhar na pior situação desde que é primeiro-ministro, e que o trabalho dele foi, lá está, teve um bom estágio a ver 3 jogos da seleção, e o trabalho ontem foi jogar à defesa. João Almeida, e nós somos um bocado responsáveis por isso, uma vez pediu a demissão do Ministro da Educação no IKEA. Na altura o Observador estava a apostar no vídeo e tínhamos publicado um artigo sobre se Tiago Brandão Rodrigues sabia ou não de uma investigação que tínhamos feito, creio que era sobre licenciaturas, agora não sei o certo. Então
filmávamos em Zoom a intervenção, e como o João Almeida estava no IKEA, depois aparecia aos preços atrás a dizer Billy está a não sei quantas horas, e ele a pedir durante muito tempo. Foi criada uma tendência, porque agora temos primeiros ministros a falarem de crises de exames nacionais no Nós Alive, não é? Sim. Pois, sim. Exatamente, é muito mais criativo e é melhor do que aqueles fundos baços. Rita, queres ir lá? Sim, o fundo que ele escolheu então. A tua sopa de cozido. A sopa de cozido à portuguesa e o debate do Estado da Nação, pegando aqui nisto que o Miguel estava a dizer sobre a defesa tardia do Ministro da Educação, foi estranho ver a gestão que o Primeiro-Ministro fez do debate. De facto, nunca houve uma defesa acérrima de Fernando Alexandre, como houve, por exemplo, de Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, que está com um problema de faturas e também de desconformidade nas obrigações declarativas como titular de cargo público. Uma descrição que, dita assim, se calhar faz lembrar outra figura do governo, talvez Luís Montenegro e o caso Pinum Viva, e talvez seja também por isso que essa defesa foi tão acérrima face a Luís Neves, e não tão de corpo presente em relação a Fernando Alexandre, que tem nas mãos neste momento o problema que queima muito, não é? E Luís Montenegro quis meter-se o mínimo possível dentro dessa polémica. Disse que é o Ministro da Educação que tem dado as explicações e que tem explicado. Se a senhora fez a defesa da continuação desta reforma e da digitalização da correção dos exames nacionais, mas sacudiu um bocado para o Ministro a gestão do processo nos dias seguintes. Até disse, até amanhã isto... têm de estar as notas publicadas, amanhã era sexta-feira. Portanto, Luís Montenegro fez a gestão, neste debate do Estado da Nação, da sua própria imagem e da sua própria força política no cargo de Primeiro-Ministro, tentando que este assunto dos exames nacionais, que já se percebeu que é um dos piores, se não o pior que este governo já enfrentou, tem um impacto brutal na capacidade política e na confiança que os eleitores e que os portugueses têm no seu executivo. Isso ficou obviamente maculado, e o que Luís Montenegro foi tentar fazer foi que isto não se cole demasiado à sua própria pele, apesar de evidentemente estar colado ao seu governo, mas que não é uma gestão direta dele, é uma gestão do seu Ministro da Educação, e acho que isso passou muito ontem no debate, com aquela intervenção inicial algo bizarra, em que o Primeiro-Ministro não fala do elefante na sala durante 30 minutos e escolheu como arma para este debate, como estratégia para este debate, uma coisa que é muito, que Martínez, o ex-selecionador nacional, fez muito durante este Mundial, que é defender em vez de atacar, não é? Ou defender para atacar para defender. Que foi o que fez Luís Montenegro ao ir para o debate e atirar-se sobre o PS e o Chega, com argumentos novos, até a questão de dizer ao Partido Socialista que tinha escondido os números da imigração e que agora a situação era muito pior e que era muito mais difícil responder aos problemas, nomeadamente a pressão sobre os serviços públicos. Tudo isso foi mostrar como tentar mostrar ou tentar fazer do ataque a melhor defesa do seu governo. Miguel, a tua sopa de cozido à portuguesa? Penso que se impunha realmente, e já se esperava, que a explicação de Luís Montenegro neste debate do Estado da Nação, ou a defesa dos ministros, fosse mais para Fernando Alexandre, no sentido em que é uma matéria que está diretamente relacionada com a governação, e não tanto a de Luís Neves, que ainda que possa ter consequências políticas, é mais do foro da sua vida privada. Mas no caso de Luís Neves, o PSD e o Primeiro-Ministro parecem seguir aquela que foi a estratégia com a Pinum Viva, retratar isto tudo como a espuma dos dias, e sendo que é do foro pessoal, só a justiça é que poderá ter alguma coisa a dizer.
ainda que existam entidades independentes, se quisermos ir aí, que dizem claramente que não é ético que Luís Neves tenha assinado o contrato com uma pessoa que era amigo dele enquanto era diretor nacional da Polícia Judiciária. Depois também se estranha que o PS percebe-se, lá está, que o PS quer insistir em Fernando Alexandre, mas estranha-se que não tem nada a dizer sobre Luís Neves, e depois os socialistas abrem o flanco a que o Chega diga que este é o ministro favorito do PS. Do Partido Socialista. E depois, voltando a uma questão que a Rita já aqui tocou, aquela que pareceu ser a única novidade do discurso de Luís Montenegro ontem foi a questão da imigração, com esta atualização dos dados do INE, que era uma questão que até Marcelo Rebelo de Sousa já há mais de um ano tinha falado sobre isso, né? Portanto era alguma coisa esperada, mas que parece ser ainda assim uma resposta curta para aqueles que são os problemas do país, porque mesmo que o governo diga que há mais 300 mil consultas, há mais 300 mil portugueses com um médico de família, e que ainda assim há mais pessoas também que não o têm, e que isto é tudo por causa da imigração, a verdade é que essas 300 mil pessoas não são o 1 milhão de pessoas que no início do mandato da AD não tinham médico de família. Portanto, a resposta não está a ser ao nível que foi prometido antes das eleições. E também há aqui outra questão engraçada, que é como é que o PSD está a apostar tanto nesta questão da imigração e do PS ter escondido os números, e depois se vangloria do crescimento da economia dos últimos anos, que está sobretudo assente também na entrada dessas pessoas para setores como o turismo. Portanto, vamos ver se houver essa revisão dos indicadores económicos, também não vai afetar os indicadores económicos que levaram o governo ou o país a ser distinguido pela Economist. Rita, eu ia te perguntar um bocadinho sobre esta estratégia do PS, porque as sondagens estão a correr bem, e se de facto o partido tem preferido atacar o governo naquilo que é a sua incapacidade de governação, nomeadamente na questão dos exames, do que propriamente nestes casos que têm uma grande exposição mediática, mas não é propriamente o alvo do PS, o Luís Neves, neste momento. Não parece. O PS está focado nesta questão, digamos, que tem um maior impacto social, que é o dos exames nacionais, e aproveita isto para pôr ali a sua oposição. Se bem que ontem no debate foi, apesar de ter existido esse momento em que depois ao fim de 5 horas de debate, o líder parlamentar do Partido Socialista lá veio sugerir, enfim, a demissão do Ministro da Educação, dizer que ele próprio ia chegar à conclusão que não tinha condições para se manter no cargo. A verdade é que o resto das intervenções do PS, nomeadamente do líder José Luís Carneiro, são muito mais moderadas no tom do que se calhar seria de esperar perante esta situação. José Luís Carneiro continua a apostar neste perfil sereno, não é? E menos ruidoso. Enfim, está convencido que é isso que o vai levar ao lugar de Primeiro-Ministro. Ele ontem, aliás, faz uma coisa que é: o Primeiro-Ministro faz a tal intervenção inicial em que não fala na questão dos exames nacionais. André Ventura vem a seguir a dizer que o rei vai nu, não é? Dizer que há ali um assunto que o Primeiro-Ministro não tocou de todo e que é o assunto mais importante. E a seguir José Luís Carneiro só tem de fazer uma coisa, que é armar-se ele mesmo em Primeiro-Ministro e fazer aquela coisa de lamentar perante as famílias o sucedido e tudo mais, que é quase ali dar uma atitude quase paternalista perante Luís Montenegro de como é que se devia ser Primeiro-Ministro. E eu acho que José Luís Carneiro está a aproveitar toda esta situação para tentar mostrar aos portugueses o que é que ele faria se estivesse no lugar de Luís Montenegro a cada momento, e mostrar essa diferença de tom em relação ao adversário que também está nesse terreno, que é André Ventura. Posso só acrescentar uma coisa? Claro. Depois também parece
pelo menos deu essa ideia na declaração do Eurico Brilhante Dias, de haver... Sim, só uma coisa, é que eu acho que isto depois soa há pouco, não é? Num debate como este parece ali uma coisa pouco Sim, é porque José Luís Carneiro, como estavas a dizer, tem essa postura mais moderada, e depois tivemos o Eurico Brilhante Dias no fim a pedir a demissão do ministro, ou a sugerir, e também um bocadinho a pôr o pé na porta, porque nessas 4 horas o Chega insistiu 3 vezes para o Governo apresentar uma moção de confiança, e tivemos o Eurico Brilhante Dias a dizer alguma coisa do género, em citação livre: os portugueses sabem que só há uma alternativa para voltarem a ter um governo confiável, que é o PS. Ou seja, também é uma espécie de pôr o pé na porta do, se é para começarmos a falar em desgaste e em instabilidade política, a única alternativa é o PS. Coisa que o José Luís Carneiro tem procurado fugir na história de não acelerar o calendário e de ganhar tempo até, né? Se bem que ontem me pareceu que ninguém está muito interessado em acelerar o calendário, porque é certo que André Ventura faz esse desafio, mas eu estive ali, sobretudo na segunda intervenção que André Ventura faz, em que pensei, ok, ele está a falar outra vez na moção de confiança, vai continuar a frase e vai dizer: se não apresentarem a moção de confiança, eu apresento a de censura, e isso não aconteceu. E acho que isso é muito relevante politicamente, porque acho que até André Ventura já percebeu que essa jogada que ele utilizou muitas vezes no passado é uma jogada não só estafada, como mal entendida pelos portugueses. Miguel, e o Passos Coelho acabou por vir defender o Fernando Alexandre numa curta declaração ao Observador. Exato, mas curta, mas sempre relevante. Já Miguel Relvas que tinha atacado o governo, mas bom, eu aprecio o Fernando Alexandre, não é? Ele é querido dos passistas. Foi uma longuíssima intervenção, aliás, tiveste a oportunidade de ouvir. Tinha 7 segundos. Deu para um bocadinho de tudo, não é? Para defender e para atacar. Não, estás a dizer intervenção mesmo. Não, a da escola alemã. Foi apresentar um livro e depois no fim é que falou ao Observador para defender Fernando Alexandre, que é uma espécie de tecnocrata dentro do governo, que foi aquilo que Passos Coelho tinha passado a última hora também a defender um bocadinho nessa intervenção. Não é? Miguel, tecnocrata. Estavas a fazer má cara, Rita. Não é? Teu homem vem da academia, não é tecnocrata. Miguel, também academias é logo tecnocrata. O Pedro, estamos aqui para fecharmos. O Pedro Passos Coelho, 1 minuto, também atacou aquilo que era as substituições. Tu fizeste um artigo quer da saúde, depois quer da segurança social, como a substituição de pessoas que eram todas do Partido Socialista por outras que são do PSD. Ele mostrou-se muito crítico, embora a nossa pesquisa histórica mostre que no governo de Pedro Passos Coelho o PSD e o CDS também encheram os centros distritais. Portanto, isto é uma coisa cíclica que nem Pedro Passos Coelho, quando era Primeiro-Ministro, conseguiu contrariar, mesmo com o investimento da Cresap. Não é? Sim, é isso. Acho que isto prova também que, mas já na altura de Pedro Passos Coelho, que a Cresap não consegue funcionar para o fim que foi criada, não é? Portanto, há maneiras de contornar aquele crivo. É uma forma de alguma forma, contornar o sistema, que é colocar as pessoas que querem em substituição e depois, quando são candidatos, já como estão lá, têm uma vantagem competitiva e mesmo que vão com outros nomes, acabam sempre por vencer, e é uma forma de viciar o sistema. E é com isto que fechamos a primeira parte da Vichy Soase. Regressamos já a seguir com a convidada, que é a Alexandra Leitão, antiga Ministra da Modernização Administrativa, precisamente, e antiga Secretária de Estado da Educação.